Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então a nossa primeira aula sobre o algoritmo de roteamento vetor-distância. Como eu comentei, essa é a primeira aula de um total de 4 que teremos. Diferente do algoritmo de roteamento estado-enlace, que nós vimos anteriormente, o algoritmo de roteamento vetor-distância ele é um algoritmo distribuído, ele é assíncrono, ou seja, não há sincronismo de execução entre os nós. Ele é iterativo, conforme a gente vai ver no exemplo aqui, e também descentralizado, ou seja, nós não temos um nó central que faz a gerência desse algoritmo, tá joia? Assim sendo, cada roteador conhece apenas os vizinhos a que estão conectados e os hosts que podem alcançar a partir do vizinho. Mas é importante frisar que o roteador não conhece a rota que o pacote vai percorrer para chegar no seu destino, uma vez que ele passa por algum dos vizinhos, ok? Então, nós temos aqui um exemplo onde eu vou mostrar para vocês o passo a passo da execução desse algoritmo. É um cenário inicial. E aí, antes que a gente possa começar a executar de fato esse exemplo, essa demonstração, é necessário que ocorram então, algumas explicações. Nós estamos vendo aqui na folha, essa é a topologia que a gente vai resolver, que a gente vai executar o nosso algoritmo. Então vejam que nós temos três roteadores, x, y e z, onde o custo de x para chegar até y vale 4, e esse custo ele é bidirecional, ok? Então de y para x também vale 4. O custo de y para z vale 1, de forma semelhante de z para y também 1. E o custo de x até z vale 50 e de z para x também 50. Então nós temos aqui x, y e z e os respectivos custos. Nós vamos usar o tempo todo durante essa execução essa fórmula aqui. E a fórmula, o funcionamento dela é o seguinte: a gente vai interpretá-la da seguinte maneira: a distância para eu sair do roteador x e chegar até o roteador de destino, que neste caso é o y, vai ser o mínimo entre todas as possibilidades de caminho que passam pelos meus vizinhos. Então, como funciona isso? Vamos supor aqui, saindo de x, suponha que eu queira chegar então em y. Eu tenho duas possibilidades de caminho. Ou eu posso encaminhar diretamente por y, ou eu posso encaminhar para z e pedir que z encaminhe para y por mim. Então, como eu tenho dois vizinhos diretamente ligados a x, eu tenho duas possibilidades e é isso que essa fórmula aqui avalia. Então, ela diz o mínimo dentre esses caminhos. Então, reparem aqui que eu tenho o custo de x até v, onde v é algum dos vizinhos, mais a distância que esse vizinho me contou que gasta para chegar até y, e lembrem-se que y é o nosso roteador de destino. Se eu fizer isso para todos os vizinhos, ou seja, no caso do nosso exemplo, de x até y mais y para ele mesmo, ou de x até z mais z até y, o menor desses valores será o menor custo e, portanto, será a melhor rota saindo de x para chegar até y. Tá? Custo aqui nesse exemplo, como eu acabei de dizer, tem uma ideia de quanto menor o valor, melhor. Se a gente fosse fazer uma analogia aí no mundo real, seria mais ou menos a gente pensar talvez em atraso, né? Onde quanto menor o atraso, melhor é o caminho. Ou menos, vou me atrasar menos e com isso chegarei mais rápido ao destino, ok? Nós temos aqui algumas tabelas, onde aqui são tabelas de iteração a iteração. A primeira coluna vai mostrar como foi a execução da primeira iteração do algoritmo, na segunda, a segunda iteração, e na terceira, a terceira iteração. Se houver necessidade de mais iterações, nós então teremos mais colunas dessa, quantas forem necessárias. Bom, explicado este cenário inicial, vamos começar então. Nós vamos começar aqui preenchendo a nossa coluna, melhor, a nossa tabela. E eu vou colocar aqui em cima a qual o roteador se refere, tudo bem? Então eu vou começar colocando aqui x, de modo que essa é a tabela que ficaria armazenada dentro do roteador x, ok? Então eu vou começar colocando agora x, y e z aqui em cima nas colunas e também x, y e z aqui nas linhas. Ok. A ideia então agora é o seguinte: cada linha dessa representa a tabela do roteador, tá? Então aqui eu tenho a tabela do próprio roteador x,
Aqui eu vou ter a tabela do roteador Y quando ele me contar. E aqui eu vou ter a tabela do roteador Z também quando ele me contar. E aqui nas colunas são os custos. Então, nesta posição, eu estou dizendo quanto eu gasto saindo de X para chegar até X. Quanto eu gasto saindo de X para chegar até Y. E quanto eu gasto saindo de X para chegar até Z. Então, essa é a ideia. Tá? Então, vamos começar o preenchimento. Saindo de X para X, o meu gasto é zero, dado que eu já estou no meu destino. A origem é igual ao destino. Então, vamos colocar um zero aqui. Saindo de X até Y, eu vou dar uma olhada aqui na minha topologia. Saindo de X para chegar até Y, eu gasto 4. Então, vou colocar 4 aqui. Saindo de X para chegar até Z, a gente verifica aqui de X para Z, gasto 50. Então, vou colocar 50 aqui. Este é um link que está bastante congestionado. Reparem que neste momento, nós ainda não recebemos qualquer mensagem nem de Y e nem de Z. Então, por hora, nós não sabemos quanto Y gasta para chegar nos roteadores de destino e nem quanto Z gasta. Então, como essa informação no momento não é conhecida, nós vamos preencher os demais valores aqui com infinito. Então, vamos lá. Ok, colocamos infinito em todos. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para as tabelas aqui de Y. E aqui embaixo, Z. Então vamos preencher aqui as colunas e as linhas. X, Y e Z. X, Y e Z. X, Y e Z. X, Y e Z. Legal. Agora vamos fazer a mesma análise. Então esta tabela é a tabela que estaria dentro do roteador Y. E portanto, até aqui, Y ainda não recebeu qualquer mensagem de X. Então vou começar colocando infinito nas informações de X, porque eles ainda não se comunicaram. Semelhante com o que eu fiz aqui em cima. Ok? Eu vou preencher a de Z também. Z até o momento é uma nó dada para Y. Então aqui também, infinito. Infinito. Agora nós vamos fazer a de Y. Y gasta 4 unidades para chegar até X. Portanto, vamos colocar este número 4 aqui. Y para ele mesmo gasta 0, já está no destino, então 0. E Y para Z gasta 1. Vou colocar essa informação aqui. Fazendo agora de Z, Z não recebeu tabela de X ainda, então vamos iniciar aqui com infinito. Ele ainda não recebeu tabela de Y, então também vamos colocar infinito aqui. E agora vamos fazer a dele. De Z para X, ele gasta 50. De Z para Y, gasta-se uma unidade. E de Z para Z, eu não gasto nada, gasto 0. Ok. Então assim termina a nossa primeira iteração. A próxima iteração agora consiste no seguinte: uma vez que X calculou a sua tabela, ele vai propagar essa informação para os vizinhos. Então, como nós vemos aqui, os vizinhos de X são Y e Z. Então ele vai mandar essa informação pelo link para Y e mandará essa informação pelo link para Z. De forma semelhante, Y mandará sua tabela para X e para Z, e Z mandará sua tabela para X e para Y. Então vamos fazer essa ação de propagação de tabelas agora. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Vou preencher as tabelas aqui de uma vez, com as letras, e aí eu faço a propagação em seguida. Então vamos lá. X, Y, Z. Y,
e Z. Ok, tabelas preenchidas. Iniciamos então a propagação. Nós vamos pegar então, como eu disse, x. Quando eu digo tabela de x, eu quero dizer apenas a linha que x calculou, ok? Não estou me referindo às demais linhas. Por tabela de x, eu digo as linhas que são relacionadas a x. Então, o x vai pegar essa tabela e vai mandar aqui até o roteador y e mandará também até o roteador z. Ele vai mandar aqui dizendo 0, 4, 50, 4 e 50. Agora é a vez de y propagar a sua tabela. Y para x e para z. Aqui vai ficar 4, 0 e 1, 4, 0 e 1. Agora é a vez de z propagar a sua tabela. Então vamos lá. Ele propagou para cá. 50, 1 e 0. E ele também vai propagar lá para cima. Este será um longo caminho aqui. Cinquenta, 1 e 0. Ok. Esse algoritmo ele funciona da seguinte maneira. Quando um roteador recebe novas tabelas dos vizinhos, como foi o caso, ele precisa recalcular as suas tabelas para ver se, a partir da tabela dos vizinhos, ele descobre um caminho de valor menor em relação ao que ele já conhece. E aí, justamente no cálculo desses caminhos, é que vamos usar a fórmula aqui que eu expliquei no início da aula. Então, nós vamos começar colocando x para x é 0, ok, isso a gente já sabe. Mas agora a distância de x para y e de x para z devemos calcular, tomando como base essa fórmula. Então, eu vou pegar uma folha aqui embaixo, para que a gente possa fazer esses cálculos. Ok. Chegar um pouco para cá, de modo a gente conseguir ver a fórmula aqui. Acho que assim está ok, a gente consegue ver a fórmula, consegue ver a topologia e conseguimos ver os valores. Então vamos começar aqui, vou chegar minha folha um pouco para cá. Isso, para minha conta ficar um pouco mais centralizada aqui. Ok. Então a gente está interessado em sair de x e chegar em y. Então vamos começar dessa forma. A distância saindo de x até y. E aí isto será, como eu disse no início da aula, o mínimo dentre os possíveis vizinhos, dentre os possíveis caminhos existentes para todos os vizinhos. Então nós vamos colocar que isso é o mínimo entre. Então, saindo de x, eu posso ir direto para y ou passar por z e ir de z para y. Então, vou fazer primeiro para y. Então, a fórmula diz que é o custo de x até o vizinho, que no caso é o próprio y. Então, vamos colocar aqui que é o custo de x até o vizinho, que neste caso é o próprio y, mais a distância do vizinho y até o destino, que no caso é o próprio y.
Então essa é a primeira parte da fórmula. Ou é um mínimo entre isso e o outro caminho. O outro caminho é passando pelo vizinho z. Tá? Então será o custo de x até o vizinho z mais a distância de z até o destino, que neste caso é y. Ok. Vamos fazer uma pausa agora, para a gente poder comentar o seguinte aqui nas fórmulas. Eu gosto de pensar nessa fórmula sempre como sendo o seguinte: custo é o que eu consigo medir no enlace. E distância é a informação que o vizinho me contou, ou seja, essa informação está na minha tabela. Ok? Então aqui, tendo isso em mente, vai ficar assim. É o mínimo entre o custo de x até y, é o que eu meço no enlace, então eu venho aqui, de x até y, eu gasto 4 unidades. Mais distância de y. Essa informação eu pego na minha tabela. Então eu venho aqui, y para y vale 0. Nesse caso eu nem precisaria consultar, porque a gente sabe que quando é igual, y para y é 0. Mas eu estou consultando só para que vocês entendam de onde está vindo esse valor. Então colocar um 0 aqui, ou o custo de x para z. Então novamente, enlace x para z 50 mais a distância de z até y. Distância é tabela. Distância de z até y vale 1. Aqui, portanto, ficará o mínimo entre 4 mais 0, que é 4, e 50 mais 1, que é 51. O resultado disso, portanto, será 4. Então, eu vou colocar 4 aqui em cima. Reparem que esse é o valor que nós já conhecíamos da iteração anterior. Então, o fato de x conhecer a tabela de y e de z não mudou a sua rota, ou seja, saindo de x para ir até y, o menor caminho custa 4, que é encaminhando diretamente por y. Então, aqui está tudo bem. Nós vamos fazer agora de forma semelhante, calculando de x para z. E aí, como eu já fiz as explicações aqui, vou fazer agora um pouquinho mais rápido. Então, vamos lá. Vou deixar a fórmula aqui para que a gente consiga visualizar ainda. E vamos começar de novo. Distância de x até z será o mínimo dentre os vizinhos. Então, será o custo de x até y mais a distância de y até z, ou o custo de x até z mais a distância de z para ele mesmo. Então, recapitulando, quero sair de x e chegar em z. Eu tenho duas possibilidades, passando por y, que é o que me dá a primeira parte da fórmula, ou encaminhando diretamente a z, que é o que me dá a segunda parte da fórmula. Tudo bem, então? Será o mínimo entre custo de xy, lembrando que custo eu meço no enlace, custo de x para y vale 4, mais a distância de y até z. Distância eu pego na tabela, distância de y até z vale 1. 4 mais 1 vai me dar 5 aqui. Ou o custo de x até z do enlace 50
mais a distância de ZZ, como são iguais aqui, eu sei que dá zero, nem preciso consultar na minha tabela. Zero. Aqui então eu tenho o mínimo entre 4 mais 1, que dá 5 ou 50, ficando, portanto, 5. E aí nós vemos, então aqui houve uma mudança, olha. Quando eu não conhecia, quando o x não conhecia as tabelas de y e de z, ele roteava para z no caminho direto. Agora, uma vez que ele ficou conhecendo a tabela de y, isso possibilitou com que ele descobrisse um novo menor caminho, que é passando por y e que tem custo 5. Como nós podemos ver, x manda para y com custo 4 e y encaminha para z com custo mais 1. 4 mais 1 dá 5, que é o que nós descobrimos aqui. Sempre que uma tabela mudar, esse roteador precisará propagar essa tabela para os seus vizinhos. Então, como houve mudança, eu vou marcar aqui que houve uma mudança para me lembrar que eu preciso propagar isso para os meus vizinhos agora na próxima iteração. Mas antes disso, vamos acabar de calcular a iteração atual, fazendo do roteador y e do roteador z. Eu vou calcular agora então para y, já vou preencher y e y que vale 0, como a gente já sabe, são iguais. E aí vou virar a minha folha para calcular yx. Então vamos aqui calcular a distância de y para x. Então começamos da mesma forma, usando a fórmula. Distância de y para x será o mínimo entre o custo de y para x mais a distância de x para ele mesmo, ou o custo de y passando por z mais a distância de z para chegar até x. Ok. Vamos só verificar que nós cobrimos tudo e que fizemos tudo certo. Distância de yx, ou seja, quero sair de y e chegar em x, e as possibilidades são mandar diretamente a x, que é o que cobrimos na primeira parte da fórmula, ou mandar até z e pedir que z mande a x, que é o que cobrimos na segunda parte da fórmula. Tudo certo, podemos continuar. Então isto será o mínimo entre custo de yx, enlace, vale 4. Mais distância de xx são iguais, já vou colocar um 0 aqui. Ou o custo de yz vale 1, mais a distância de z para x. Distância, pego na tabela. Z me contou que chega em x, com distância custando 50, mais 50. O mínimo entre 4 e 51 dá 4. Temos um 4 aqui. Reparem que não mudou, eu conhecia 4 da iteração anterior e continuo com o mesmo valor. E agora eu vou calcular yz. Então, novamente, repetindo os passos, a distância de y para z será o mínimo entre o custo de yx mais a distância de x até z, ou o custo de yz mais a distância de z para ele mesmo. Ok. Sempre que eu escrevo a fórmula, eu procuro dar uma olhada e conferir se eu estou fazendo tudo certo, y até z, roteando por x ou mandando diretamente para z. É importante que você confira sempre a cada conta se as coisas estão certas, porque uma vez que você calcula errado algum valor da tabela, isso será propagando das iterações
seguintes e você perderá todo o seu trabalho uma vez que você perceba o erro. Tá? Então, por isso é importante ir com calma e ir conferindo sempre a cada passo. Então, vamos continuar aqui. O custo de yx custa 4, mais distância de xz. Distância, tabela, de x para z, 50. Ou o custo de yz vale 1. Distância de zz são iguais, já vou colocar um zero aqui. Portanto, aqui será o mínimo entre 54 e 1, que dá o próprio 1. Observem que a tabela de y não mudou, ou seja, o fato dele conhecer as tabelas de x e de z não fez com que ele descobrisse menores caminhos aqui. Como não houve mudança da iteração anterior para essa iteração atual, ele não vai precisar propagar as suas tabelas na próxima execução, na próxima iteração, aliás, diferente do que a gente já comentou com x. Vamos agora para o nosso último roteador, que é o roteador z. Vou pegar mais uma folha aqui de baixo. Ok. Para o roteador Z, deixa eu me organizar aqui nos espaços. Ok. Eu acho que vai caber, qualquer coisa eu puxo um pouco mais a folha, mas vamos começar. Z está aqui embaixo, de Z para Z eu já vou preencher o valor 0. E agora eu vou fazer de Z para X. Então, de Z para X será distância de Z para X, que será o mínimo do custo de Z para X, mais a distância de X para ele mesmo, ou, vamos puxar aqui um pouco, o custo de Z passando por Y, mais a distância de Y até o meu destino X. Então, saindo de Z para X, as minhas possibilidades são mandar diretamente para X, que está aqui, ou mandar para Y, e Y mandar para X, que está aqui. Ok. Então, será o mínimo entre custo de Z para X, vale 50, mais a distância de XX, que são iguais, já vou colocar 0, ou o custo de Z para Y, que vale 1, mais a distância de YX, e aqui eu vou consultar a tabela. Então, deixa eu puxar um pouquinho de lado aqui. Distância de YX, distância de Y para X vale 4. Então, aqui vai ficar 1 mais 4. Será o mínimo, portanto, entre 50 e 5. 5 é o resultado desta conta. Vamos ver aqui, então. Distância de Z para X vale 5. E aí nós já vemos que houve uma mudança. Na iteração anterior, esse valor era 50. Na nova iteração, ele vale 5. Quando muda, a gente sabe que precisa propagar, então vamos marcar aqui para que a gente não se esqueça de propagar na próxima iteração. E agora de Z para Y, vamos repetir aqui os nossos cálculos. Então vamos lá. Distância de Z para Y será o mínimo do custo de Z para X mais a distância de X para Y, ou o custo de Z para Y
mais a distância de y para ele mesmo. Conferindo z para y, eu posso mandar por x e xy está aqui, ou eu posso mandar diretamente a y e ele mesmo está aqui. Ok? Vamos lá então. Será o mínimo entre o custo de zx, é o que estamos vendo no enlace, 50, mais distância de xy, pegaremos na tabela, distância de xy vale 4, ou o custo de zy, que vale 1, mais a distância y, que vale 0. Portanto, será o mínimo entre 54 e 1, que dá o próprio 1. E aí nós vamos preencher a tabela aqui com 1. Ok? Vamos voltar a folha aqui. Nesse caso não mudou, mas já tinha uma mudança no valor aqui. E, portanto, precisamos também propagar esta tabela na próxima iteração. Então, vamos agora propagar esta e vamos propagar a de cima. A do roteador X. Beleza, deixa então eu preencher as próximas tabelas aqui da próxima iteração. Então vamos lá. X, Y e Z. X, Y e Z. Y, X, Y e Z. X, Y e Z. E Z, X, Y e Z. X, Y e Z. Propagando então a de X, X vai mandar a sua tabela para os seus vizinhos. Ele vai mandar para Y e vai mandar para Z aqui embaixo. Então vai ficar 0, 4 e 5. 0, 4 e 5. De forma semelhante, Z propagará a tabela para os seus vizinhos. Então, Z vai mandar dele para cá e vai mandar dele lá para cima até o roteador X. Então, aqui é 5, 1, 0. Cinco, 1, 0. Tá. Reparem que, como y não precisou propagar a sua tabela, x não recebeu nada de y. Portanto, a tabela permanece como ela já estava. Então, eu vou repetir aqui. 4, 0 e 1. O mesmo vale para z. Ele não recebeu nada de y, portanto, permanece a tabela inalterada. 4, 0 e 1. Eu vou colocar 0 nas distâncias aqui de x para adiantar o nosso lado, y para y e z para z. E aí agora a gente começa a terceira iteração. A regra do algoritmo diz que sempre que eu recebo uma tabela de algum vizinho, eu preciso recalcular a minha tabela. Reparem que x recebeu ao menos uma tabela, ele recebeu a tabela de z, y recebeu duas tabelas, a tabela de x e de z, e z recebeu uma tabela, que é a tabela de x. Como todos os roteadores receberam pelo menos uma atualização de tabela, todos eles precisam recalcular. Então a gente vai começar recalculando aqui de x para y, usando a mesma fórmula. Então, vamos lá. Distância de x para y será o mínimo
do custo de x para y mais a distância de y, ou o custo de x para z mais a distância de z para y. Então, recapitulando, x, y, eu posso mandar direto para ele, ou eu posso mandar para z, para que z mande para ele. Tudo certo nas duas partes da fórmula. Vamos adiante. Então, será o mínimo entre custo de x, y vale 4, mais distância y, y vale 0, ou custo de xz vale 50, mais distância de zy. Aí a gente vem aqui, agora estamos na terceira iteração, cuidado para não confundir. Z nos contou que chega em y com custo 1. Será, portanto, o mínimo entre 4 e 51, que dá o próprio 4. Então, agora, não mudou em relação ao valor anterior, eu conhecia o valor 4 de x para y e continua custando 4. Vamos agora recalcular de x para z. Então, distância de x para z será o mínimo do custo de x para y mais a distância de y para z, ou o custo de x para z mais a distância de z para ele mesmo. Conferindo, x para z eu posso encaminhar por y e pedir que ele mande para z, ou posso mandar para z e z já chegou ao seu destino. Então será o mínimo entre custo de x para y vale 4, mais distância de y, z. Distância de y, z, a gente vê na tabela, y até z vale 1, ou custo de x, z, está aqui no enlace, vale 50, mais distância de zz, são iguais, vale 0. Então será o mínimo entre 5 e 50, resultando aqui em 5. Legal. Reparem que agora nós obtivemos exatamente a tabela que já tínhamos antes. Era 0, 4 e 5, continua 0, 4 e 5. Como não houve mudança nos cálculos, x não precisa propagar sua tabela está estável até então. Vamos agora passar para os cálculos da tabela de y. Nós temos que calcular yx e temos que calcular ainda yz. Vamos pegar aqui mais uma folha para isso. Ok, deixa eu subir um pouco a minha folha para caber aqui embaixo minhas contas. Então vamos lá, yx. Então faremos a distância de yx, que será o mínimo entre o custo de yx mais a distância de x para ele mesmo, ou o custo de yz mais a distância de z para x. Conferindo, yx encaminho diretamente a x, ou encaminho a z e peço que z encaminhe a x. Correto? Vamos em frente. Custo de yx
custo enlace vale 4, 4 mais xx que vale 0. Ou custo de yz que vale 1 mais distância de zx, z nos contou que chega em x com custo 5. Aqui, portanto, será o mínimo entre 4 e 6, que dá o próprio 4. 4. Então, tudo bem, conhecemos o valor 4, continua valendo 4, agora yz. Então, distância de y até z será o mínimo do custo de yx mais a distância de x até z, ou o custo de yz mais a distância de z para ele mesmo. yz, eu tenho duas possibilidades, encaminhar por x ou encaminhar diretamente a z. Será, portanto, o mínimo entre custo de y para x, para 4, mais xz. X nos contou que chega em z com valor 5, ou custo de yz, que vale 1, mais distância de zz, z para z é 0. Então, será o mínimo entre 4 mais 5, que dá 9, ou 1. Então, aqui dá o próprio 1. 1 aqui. Terminamos o cômputo da tabela de y e podemos ver que não mudou. A tabela anterior era 4, 0 e 1. A tabela atual permanece 4, 0 e 1. Então, tudo bem, y não precisará propagar sua tabela de novo. E agora vem a última conta, que é da tabela de z. Z para x e z para y. Então, vamos lá. Vou puxar um pouco de lado aqui para eu abrir espaço. Vou tirar um pouco da tela, mas eu fico com espaço para fazer a conta inteira aqui. Deixa eu colocar uma folha embaixo para ficar mais confortável na hora de escrever. Pronto. Ok, aqui cabe todo mundo. Pronto. Então, nós estamos aqui, z para x. Então, vamos lá. Distância de z para x será o mínimo do custo de z para x mais a distância de x para ele mesmo, ou o custo de z para y mais a distância de y para x. Ok. Então, vamos ver se está certo. De z para x, eu posso encaminhar ao próprio x, ou posso encaminhar ao y e pedir que ele o encaminhe a x. Está correto. Então, será o mínimo entre custo de z para x, custo de z para x, 50, mais distância xx, que vale 0, ou custo de z para y, que vale 1, como estamos vendo aqui, mais distância de y para x. Y para x vale 4. Será, portanto, o mínimo entre 50 e 5, dando, portanto, resultado 5 aqui. Que não mudou. Anteriormente conhecíamos 5 nessa posição e ela continua valendo 5. Agora temos que calcular z, y.
Vamos lá. Distância de z para y será o mínimo. Custo de z para x mais a distância de x para y, ou o custo de z para y mais a distância de y para ele mesmo. Z para y posso mandar por x e x encaminha, ou posso mandar diretamente a y. Será o mínimo entre custo de z para x, temos aqui que vale 50, mais x para y. Na tabela, x para y vale 4. Ou zy, custo de z para y, vale 1, mais distância y, são iguais, eu vou colocar o zero aqui. Será, portanto, o mínimo entre 54 e 1, resultando em 1 e 1 aqui. Podemos ver, então, com o término desta última rodada de cálculos, que a tabela de z também não mudou. Ela era 5, 1 e 0, e ela permanece 5, 1 e 0. Como nenhum dos roteadores teve a sua tabela alterada agora, o x permanece o mesmo que na execução anterior, o y permanece o mesmo que na iteração anterior, aliás, e o z permanece o mesmo que na iteração anterior. Essa é a nossa condição de parada. O nosso algoritmo se encerra aqui, e o que isso significa é que todos os roteadores conhecem o menor caminho para sair dele mesmo e chegar até qualquer outro destino. Então, analisando a tabela de x, x para x vale 0, x consegue chegar em y com custo 4, está aqui, e x consegue chegar em z com custo 5, isso roteando através de y. Y consegue chegar em x com custo 4, mandando direto, e em z com custo 1, mandando direto. E o z, por sua vez, consegue chegar em x com custo 5, e isso é feito através da rota que passa por y. Consegue chegar em y com custo 1, encaminhando diretamente, e para ele mesmo é 0, como já comentamos. Bem, este é o funcionamento básico do algoritmo de roteamento vetor-distância. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Na nossa próxima aula, nós vamos ver o que acontece com esse algoritmo caso haja uma redução de peso de algum dos enlaces. Então, por exemplo, na próxima aula faremos a redução do peso 4 passando a peso 1 e veremos como as tabelas se comportam diante deste cenário. Um abraço e até a nossa próxima aula, então.